Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Ai, mais uma semana que começa, né? Segunda-feira, o tempo tá muito bonito, o dia tá lindo lá fora e é dia de estudar. Beleza, deixa eu posicionar a câmera melhor aqui. Acho que agora foi. Deixa eu baixar um pouco a música também, pra gente conseguir conversar. Beleza. Então, gente, vamos lá. A nossa aula de hoje, a gente vai continuar com o CSS e a gente vai falar sobre designs responsivos usando Media Queries no CSS. O que é um design responsivo? Um design responsivo é um design que você faz em que ele se adequa à largura e à altura do dispositivo. Então, o meu notebook ele tem uma certa resolução de tela. Os celulares também têm uma certa resolução de tela com proporções diferentes. Então, o design responsivo, quando a gente trabalha em CSS para fazer esses designs responsivos, a gente considera sempre isso também, né? Que o usuário, na maioria das vezes, ele pode abrir o seu design pelo celular, ou você pode, sei lá, através de uma pesquisa, descobrir que os seus usuários acessam mais os sites pelo notebook. Então, daí você foca no design para notebook. Ou se você não sabe qual é a plataforma mais acessível para o seu site, você pode fazer ele adequado para as duas plataformas. Você pode fazer tanto para celular, quanto para notebook, quanto para telas maiores. E a gente utiliza um dos métodos que a gente vai ver é as media queries, que a gente consegue pegar e falar para o nosso dispositivo, para o nosso código CSS, como ele deve se comportar dependendo do tamanho da tela. Antes disso, deixa eu passar uma mensagem para vocês. Então aqui no chat, quando você vê que eu errei alguma coisa assim na tela, se você apertar a exclamação errou aqui no chat, escrever e mandar para mim, eu vou receber essa notificação. O Faustão vai me avisar que eu errei em alguma coisa. Então eu paro tudo que eu tô fazendo, leio o chat, porque provavelmente vocês estão falando algo super importante. Esse é o primeiro recado. O segundo, gente, é que eu criei um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram ele chama Lives de Front-End. Então, o Telegram eu uso muitos, eu tenho muitos grupos no Telegram. Eu gosto bastante do Telegram para diversificar a mensagem. Vim pela divulgação do canal do Rodrigo. E aí, tudo bem? Como você tá, gamer pão de queijo? Quem que é Rodrigo? Qual que é o user dele aqui na Twitch? E eu criei esse grupo no Telegram pra gente poder falar sobre lives de front-end. Aqui a gente vai falar sobre divulgações, dúvidas, networks, tudo que vocês quiserem saber de front-end, vocês podem entrar lá no grupo do Telegram e a gente vai conversar por lá. Vai ser uma extensão da live. Quando eu não tô online, se eu puder ajudar lá no Telegram, eu vou ajudar com certeza. Perfil aventureiro? O perfil aventureiro, ele é de jogo, não é? Se eu não me engano. Ah, legal. Então, gamer pão de queijo, eu faço às vezes lives de games, mas o meu foco é lives de programação. Então eu estudo front-end e as minhas lives diárias vão ser de front-end. Ah, que legal, você faz também desenvolvimento, só que jogos. Muito legal. E de noite eu vou começar a fazer lives de Cyberpunk 2077. Então essa noite a gente começa a nossa primeira live de Cyberpunk. Ontem eu fiz a live de unboxing da mídia física de Cyberpunk.
E agora a gente vai jogar ele todas as noites. Então, as lives de dia vai ser programação front-end e as lives de noite vai ser Cyberpunk. Fique à vontade para você entrar em qualquer uma delas, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat o nosso grupo do Telegram que eu criei. Lives Front-end. O grupo foi criado ontem, gente, então ainda tem pouca gente. Vamos, se você tem interesse em front-end, vamos popular esse grupo, vamos fazer acontecer. Vai ser muito legal a gente estar conversando por lá também. Então, eu estudo front-end, então eu tô naquela escadinha de HTML, CSS e JavaScript. Então eu tô preparando umas aulas aqui, umas lives de front-end, e a gente tá na aula número 7. A gente passou por HTML, CSS, agora a gente tá falando sobre design responsivo com Media Queries também, que é CSS. E mais pra frente a gente vai entrar em JavaScript, para trazer mais interação para as páginas que a gente está desenvolvendo. Então a gente vai fazer, vai terminar aqui o CSS, acho que mais umas 3 ou 4 lives a gente termina CSS, com o básico de programação front-end, e depois a gente entra no JavaScript. E você faz live, gamer pão de queijo? Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para vocês. Os recados acho que eu já passei, que a gente está fazendo várias e várias lives de front-end, então fique à vontade para acessar os vídeos do canal. Lá tem bastante vídeo, eu tô também postando no YouTube. Então lá no meu canal do YouTube vocês conseguem também ver os vídeos. E é isso. Vamos então começar um pouco sobre front-end. Então hoje a aula é design responsivo utilizando Media Queries. Uma coisa que eu quero começar falando para vocês é sobre essa tag aqui, que é a tag HTML e chama Name Viewport. Essa tag aqui, toda vez que eu abro o meu Visual Studio Code, Visual Studio Code, cria um novo arquivo aqui, vamos por mediaqueries.html, deixa eu salvar aqui. mediaqueries.html, aqui na minha área de trabalho. Então lembra que toda vez que eu começo um código HTML eu coloco exclamação Enter. Essa daqui é o Visual Studio Code falando pra gente o conteúdo básico de uma estrutura HTML. E aqui eu sempre pulei, eu nunca expliquei para vocês o que significava essa linha aqui, ó. Acho que agora é o momento porque ela fala sobre responsibilidade. Então aqui a gente tem essa tag meta que é declarada, que é colocada aqui dentro do head, em que ela tem um nome viewport, e aqui ele fala que o conteúdo dessa tag meta é o tamanho, a largura do dispositivo. Então aqui ele coloca largura é igual a largura do dispositivo numa escala 1.0. Essa tag aqui é uma tag simples, mas que faz um grande diferencial. Então, por exemplo, se a gente abrir uma página já no celular utilizando essa tag, a gente vai ver que no celular ela já vai estar muito melhor estruturado, mais legível do que se a gente não colocasse essa tag. Vamos tentar fazer alguns exemplos aqui para a gente tentar ver já a diferença usando e não usando essa tag. Aqui no HTML, no header 1, no cabeçalho 1, eu vou colocar aqui um título qualquer. Aqui vou colocar um H2, falando que é o subtítulo. E aqui vamos colocar um Loren,
dentro de uma tag P, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó, view toggle word mapping para ele quebrar a linha aqui. Eu consigo recortar e colocar o lorem dentro do meu parágrafo. E vou copiar 3 vezes esse parágrafo para a gente ter um conteúdo grande de texto. Então, se eu salvar e abrir ele aqui usando o Live Server, a gente vai ver o resultado. Então, aqui a gente tem a nossa página. Deixa eu colocar em 100%. Então, aqui, olha, eu já estou utilizando aqui a tag viewport with device initial scale 1.0. Que eu falei para vocês que já faz uma enorme diferença, principalmente quando a gente está falando de celular. Então, se eu pegar aqui, olha, inspecionar minha página e colocar para ele simular um celular, vamos ver como que fica, ó, um Moto G4. Olha como que tá ficando aqui, ó. Então, se eu pegar e tirar essa tag e salvar, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, ele mudou. O que aconteceu aqui? Ele não tá mais usando a tag lá, então ele não tem mais como referência o tamanho do dispositivo. E daí, para o usuário ler isso daqui é complicado, ó, porque o título vai ficar gigantesco, os textos vão ficar gigantescos, e o usuário vai ter que ficar, olha, usando o touch para navegar no conteúdo da nossa página. Agora, a partir do momento em que a gente coloca a tag e salva, olha lá. Eita, o cachorro tá latindo. Então, o dispositivo, ele identificou qual que era a largura da tela, nesse caso aqui 360, e ele adequou todo o conteúdo de texto que a gente colocou para ser exibido numa página só. Então, para o usuário, ele não precisa ficar utilizando o touch para ficar navegando no nosso conteúdo de texto. Só de abrir a página da web e olhar, ele vai começar a ler tudo, sem precisar usar o dedo. Então, essa daqui já é uma primeira tag super importante para a gente utilizar. Inclusive, ela é tão importante que ela já vem automaticamente aqui no atalho do Visual Studio Code, né? Lembrando que o atalho é exclamação Enter. Daí ela já vem aqui como pré-configurada. Ótimo. Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou mudar para PTBR, que é a linguagem brasileira. E aqui eu vou trocar o título da página, vamos colocar Media Carries. E vamos trabalhar em cima desse código hoje, para a gente aprender um pouco mais sobre Media Carries em CSS. Deixa eu colocar minha colinha aqui pro outro monitor. Vamos lá, então. Vou beber água. Gente, eu mudei o layout da tela. Vocês estão conseguindo ver bem o código? Vamos lá, então. Eu tô olhando aqui na pré-visualização. Tá bem nítido, sim. Legal, vamos continuar, então. Então, quando a gente fala de Media Carries, a gente pega e a gente pensa muito em conteúdo de celular, conteúdo para telas grandes, telas médias, telas pequenas, etc.
Deixa eu dar um timeout aqui no Pretzel Rock, senão ele vai encher nosso chat aqui de mensagens. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma divisória aqui. Uma div. Eu vou colocar todo esse texto que a gente escreveu dentro dessa divisória. Já vou explicar o porquê. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui então nosso texto dentro da divisória. E vamos criar uma classe que a gente aprendeu nas últimas aulas de CSS. Vamos falar que essa classe ela vai se chamar... Caramba, tô sem criatividade para nomes. Vamos dar um nome aqui. Vou colocar como texto inicial. Então, na classe texto inicial, a gente tem o título 1, o subtítulo e temos 3 parágrafos aqui, tag space. O que a gente pode fazer agora é começar a estilizar, né? Então, a gente pode falar assim, para o texto inicial, a gente quer talvez o fundo preto, cor branca e etc. Então, aqui no meu head, eu vou colocar as tags style para começar a fazer a estilização. No mesmo documento aqui que a gente está fazendo HTML para ficar fácil para a gente entender o que está acontecendo. E vamos falar então para o texto inicial, ou seja, ponto texto traço inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que o background color seja yellow, por exemplo. Ou seja, a cor de fundo vai ser amarela. E eu quero que a largura dessa página seja... Dessa divisória, desculpa. Seja 80 visual width, que é 80% o tamanho da largura da tela. E para a altura, eu vou falar que eu quero 90% o visual height. Ou seja, 90% da altura. Vamos salvar e ver como ficou? Então aqui, olha, eu tô utilizando aqui o dispositivo Moto G4. Então, como você pode ver aqui, ó, na largura, ele ficou 80% da largura do dispositivo. E na altura, ele ficou 90% da altura. Vamos ver aqui, ó, como que ficou na versão notebook. Olha como ficou. Agora eu vou fazer o seguinte. Para mim, Douglas, esse título aqui, ó, o tamanho dessa fonte tá ok para um notebook. Então, para mim, para eu ler isso daqui, para mim tá ok. Mas quando eu venho aqui e coloco num celular, se eu pegar esse celular na mão, para mim essa letra tá pequena. Então, a gente vai começar a usar agora o Media Query justamente para pegar e deixar a página mais responsiva. Então eu quero que para celular a letra fique maior para eu poder ler e quando for notebook eu vou deixar essa mesma fonte, porque para mim tá ok. Então o que que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu vou ver aqui mais ou menos a largura de um dispositivo mobile, um celular. Então aqui, por exemplo, o Moto G4 tem 360 de largura. O Galaxy S5 tem os mesmos 360. O Galaxy Pixel... O Galaxy não, desculpa. O Google Pixel 2 tem 411.
411, 320, 375, 414, 375. Vou colocar 100% aqui. Não muda. O iPad Pro tem 1024. Surface Duo 540. Galaxy Fold 280. Ó, esse daqui é novo pra gente, né? Aquele dispositivo que da Samsung que abre, que tem duas telas. Legal. O Edge já tem essa função aqui pra gente poder emular como que fica no Galaxy Fold. Então, como vocês podem ver, tudo gira em torno de 360, 400. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Para dispositivos menores que 400, então eu já posso utilizar o Media Query aqui, ó. Para eu utilizar o Media Query, eu coloco arroba media. Daqui eu abro parênteses e falo assim, para telas, para um max width, ele já tinha aqui, para um max width de 400, eu quero que a font size seja 20 pixels, por exemplo. Tem alguma coisa de errado aqui, eu tô achando, viu? Porque ele tá mostrando aqui pra mim que é esperado... ...400 pixels. Desculpa, realmente tem coisa errada. Eu tô esquecendo aqui que aqui dentro não fica as propriedades CSS. Então aqui é como se fosse uma condição, ó. Arroba mídia, se para telas do com largura máxima de 400, aqui eu quero, por exemplo, aqui meu texto inicial tenha o font size de 20 pixels. Certo, salvei e atualizei. Então olha o que aconteceu. A fonte deu uma aumentada. Mas ela não aumentou muito. Eu vou desfazer o que eu fiz aqui, ó. E aí, Gia, tudo bem? Muito obrigado pelo sub. 2 meses, hein? Seja muito bem-vindo à live. Obrigado mesmo. Aí sim, como foi o final de semana? Tudo certo? Então, gente, ó, se eu desfazer o que eu fiz aqui, ó, o texto era originalmente assim. Quando eu pego e coloco aqui o texto inicial com uma fonte maior, eu achei 20 pequeno, vamos colocar 30 pixels. Font size. Não é front size, é font size 30 pixels. Na hora que eu salvar aqui, olha lá, ficou maior agora. Então, você percebeu que a gente fez como se fosse uma regra. Então, para telas que tenha o máximo de largura 400 pixels, ele está aplicando aqui o font size de 30. A gente pode até ver aqui, ó, em que ele fez isso pra gente, ó. Eu até consigo desselecionar aqui para ver, ó, esse é o original e esse daqui é a fonte maior. Agora, lembra que eu falei que a gente programou aqui para o tamanho máximo do dispositivo for 400, a fonte é 300?
Quando a gente tirar aqui, a fonte vai ficar no tamanho normal novamente. Porque agora eu tô olhando no meu notebook. Meu notebook tem 1920 de largura. Então ele não se aplica mais essa regra, porque essa regra é só para dispositivos até 400 pixels. Se eu consigo até ver aqui no inspecionar. Deixa eu tirar aqui essa simulação de dispositivo. Aquela regrinha que a gente colocou dos 30 pixels não se aplica mais aqui, olha. Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia vir aqui em 1920 e salvar. Ah lá, e daí agora ficou com 30 pixels. Porque minha tela aqui tem 1920. Mas eu não quero, eu só quero que seja para celulares e que... na verdade para dispositivos até 400 pixels. Então, tá aqui, tá feito. Utilizamos a nossa primeira Media Query e essa Media Query foi tamanho máximo do dispositivo, foi por 400. Uma outra coisa também que a gente pode simular é o seguinte. Eu quero que o meu font size seja 30 pixels e meu background color seja deep pink e a cor do texto branca. Então, até 400 pixels de tela, de largura de tela, a font size vai ser 30, a cor de fundo vai ser rosa e a cor do texto vai ser branca. A gente pode simular isso aqui, ó. Acabei de salvar e presta atenção, ó, que a minha tela tá amarela. Isso acontece porque a minha tela é maior que 400 pixels. Então, eu tenho aqui uma opção em que eu consigo... Ó, ele já ficou aqui. Eu tenho uma opção aqui que eu consigo aumentar proporcionalmente, ó. Deixa eu ver se é aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então, eu consigo aumentar o tamanho da minha tela. Veja aqui, ó. Aqui aparece o tamanho da tela que eu tô simulando. Então, na hora que eu aumento a tela, aparece os pixels aqui do lado, ó. Então, na hora que eu diminuir e chegar em 400, o fundo que é branco, desculpa, amarelo, vai alterar para rosa. A fonte vai aumentar para 30 pixels e a cor do texto vai ficar branca. Ó, tô diminuindo, diminuindo. Chegou perto de 400, ó. Agora você falou, Douglas, mas ó, por que que com 440 já ficou rosa? Eu desconfio que seja. Vocês sabem o que que é, gente? Se vocês souberem, fala aí no chat. Obrigado pelo sub mais uma vez, Gian. Muito obrigado mesmo. Seu nome já tá aparecendo aqui em cima, deixa eu ver. Shinix 13 bits, que ele doou. Vamos ver se tá funcionando. Ah, apareceu, a Shadow foi o último sub. Aí sim. Então, gente, eu tô achando que isso tá acontecendo porque o navegador, ele coloca algumas bordas, algumas coisas que não interessa muito pra gente, sabe? Você pode ver aqui no cantinho, ó. No cantinho, tem um espaçamento em branco aqui, ó. Isso é o navegador que tá colocando pra mim por padrão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos aplicar um reset.css. Eu acredito que o reset.css a gente já falou sobre ele em aulas passadas. Então, deixa eu achar aqui um reset.css na internet pra gente aplicar.
E a gente vai tirar todos as estilizações padrões do navegador. E a gente vai padronizar tanto no Firefox quanto no Edge. Vamos ver se tem algum código já pronto aqui. Tem como fazer um código rapidinho. Tem esse daqui, ó. Vamos aplicar esse daqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Ó, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de reset.css. Vou colar ele aqui. Vou tirar essa propriedade aqui, fonte e inherit, que já me deu problema no passado. Salvei o arquivo. Vim aqui em Media Query. Agora eu vou fazer o link de um arquivo CSS. E ele vai ser o reset.css. Salvei. Então, olha aqui, ó. O meu reset, ele já deu meio certo. Por quê? Porque tá vendo que agora eu não tenho mais espaçamento nenhum aqui entre o meu navegador e o meu conteúdo? Vamos tentar agora pegar e diminuir até 400 aqui para ver? Ainda continua, ó. Chegou em 440. Ficou em rosa. Por que também que isso pode estar acontecendo, ó? A gente aqui tem a classe, né, div. A classe da divisória é chamada texto inicial. O texto inicial, ele tá com 80% o tamanho da tela. E daí, deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. Se eu pegar 440 e fazer 80% disso... Não, escrevi errado aqui, desculpa. Dá 352. E eu achei que esse 80% tava fazendo dar errado pra gente. Deixa eu colocar aqui width sem visual width. Então aqui, ó, diminuir, chegou em 440. Também fez a estilização. Tô achando super estranho isso. Porque eu coloquei 400 pixels pro máximo. E ele tá aqui fazendo essa transição no 440. Mas ele tá falando que meu conteúdo aqui tá no 400, ó. Ó, se aumentar e diminuir... Aparentemente tá certo sim, gente, ó. Eu tô achando que pode ser o seguinte, ó. Tá vendo que aqui a gente tem uma barra de rolagem? Pode ser que essa barra de rolagem, ela tá influenciando na largura do nosso dispositivo, ó. Porque aqui eu não tenho barra de rolagem. Quando eu chego aqui, a barra de rolagem é criada e o conteúdo fica em rosa. Eu vou tentar abrir o Firefox aqui pra gente ver se o comportamento é o mesmo.
Vamos lá, inspecionar elemento. Quero que isso daqui fique na minha direita. E aqui deixa eu diminuir. Ah, o Firefox é legal porque dá pra fazer por aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, aqui em cima tá aumentando, gente, ó. Ó, chegou em 400, ficou rosa. Aumentou 400, ficou amarelo. Então no Firefox ele tá funcionando certinho o Media Query. Por algum motivo o Edge tá criando aquela barra de rolagem aqui do lado. E essa barra de rolagem está sendo contada para aqui ficar em 440. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou usar o Firefox para demonstrar os Media Queries para vocês. E a gente vai seguir. Então, não há nada de errado no código. E aparentemente é algo no Edge. Que a barra de rolagem não nos ajudou muito, não. Então, tá aqui. Só fazendo um resumo do que a gente fez. Então, aqui eu tenho uma Media Query que para quando eu tenho telas com máximo de 400 pixels, a fonte vai ficar 30, a fonte também vai ficar branca e a cor de fundo vai ficar rosa. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Para telas maiores que 400, a fonte está normal, preta e fundo amarelo. Quando a gente chega no 400, a fonte aumentou, ficou branco e o fundo ficou rosa. Excelente. Então tá funcionando sim. Não é erro meu, é alguma coisa no Edge. Deixa eu beber mais uma água que a boca tá secando aqui. Eita, até caiu. Que vergonha. Vamos lá então. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês, gente. Que lembra que o CSS ele carrega as coisas em ordem, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente usa a Media Query, porque dependendo da ordem com que a gente está carregando o CSS, isso pode mudar muita coisa. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar mais uma Media Query e eu vou falar que para um tamanho de tela de máximo 200, a cor, ao invés de rosa, vai ser blue. Então, se eu salvar aqui e ver o comportamento aqui da nossa página, ó, quando eu diminuir, ficou rosa, porque a tela chegou para menos de 400. Mas quando eu vier aqui, olha, e diminuir para menos que 200, vai continuar rosa. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque todo esse código que a gente fez aqui, por exemplo, para telas no máximo 200 vai ficar azul e para o máximo 400 vai ficar rosa, essa propriedade aqui vai ser ignorada e a que vai prevalecer é a que foi carregada depois. Por quê? Porque aqui eu tô falando que para telas maiores que 400, para o máximo 400, eu vou usar o rosa. E 200 também é menor que 400. Então essa regra aqui ela vai ser ignorada e essa regra vai se prevalecer. O que dá pra gente fazer é o seguinte. Aqui, ó, para telas que tenha no máximo 400, desculpa, para que tenha no máximo 200 vai ficar azul. E aqui eu posso colocar mínimo 201, por exemplo. E eu consigo colocar uma condição aqui. Só esqueci como faz a condição. Vamos descobrir juntos. Lembrar juntos.
Deixa eu usar o Firefox mesmo para economizar recurso aqui no notebook. Media Queries End. Então aqui a gente tem os operadores lógicos, ó, AND. É esse que a gente precisa. Tem o NOT também, ó. Only. O que eu quero aqui é o AND. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Então quando a tela for no máximo 200, a propriedade, o fundo azul vai ser aplicado. Quando a tela tiver no mínimo 201, end max with 400. Então aqui eu fiz um operador lógico, ó. A tela maior que 201 e menor que 400. E daí vai ficar deep pink. E daí o que o CSS vai fazer? Quando ele carregar isso daqui, essa regra aqui não vai interferir nessa daqui. Porque essa regra aqui vale para telas até 200 pixels. E essa regra aqui é entre 201 pixels e 400 pixels. Vamos salvar agora e ver o resultado? Ó, já ficou azul. Então aqui para telas menores que 200, vai ficar com fundo azul. Passou de 200, ó, 200, 201 já virou rosa. Quando eu aumento para maior de 400, vai ficar amarelo. Foi o que aconteceu. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, igual eu falei, com a ordem que é carregado o CSS, né? Porque a ordem influencia muito. A gente também viu aqui que a gente consegue utilizar operadores lógicos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa regra aqui. Vamos utilizar o operador lógico NOT para ver. Então, aqui eu vou colocar NOT max width. Deixa eu ver aqui na documentação se o NOT eu vou usar da maneira certa, porque eu nunca usei o NOT. A palavra-chave NOT se aplica em toda a Media Query e retorna verdadeiro, caso contrário, retorna false. Então aqui é o seguinte, para telas até 400 pixels, isso daqui vai retornar verdadeiro. Como tem um not aqui na frente, ele vai retornar false. Mas aqui eu acho que o not vem dentro do parênteses, ó. Porque ele estava reclamando o parênteses aqui para mim. Mas agora ele está reclamando aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo de not aqui, gente. Deixa eu ver se o Visual Studio nos ajuda aqui, ó. Media.
Ó, not, entre parênteses. Não, acho que não é isso não. Vamos ver exemplos mesmo, gente. Cair no Stack Overflow, né? Aqui tem um exemplo em que ele coloca not screen. Only screen and... Ele tá falando aqui que somente not parece não funcionar bem para ele. Então, ele colocou not all end. Vamos ver se funciona pra gente. Então aqui, @media, not all end. Daí vem o max width aqui. Então, gente, é o seguinte, ó. Aqui vai ser o inverso agora, ó, porque eu coloquei not all end, então ele vai inverter. Então aqui para telas aqui maiores que 400, ele ia aplicar esse estilo. Só que como eu inverti, ele vai aplicar esse estilo para telas maiores que 400 pixels. Vamos salvar e dar uma olhada para ver se deu certo. Aparentemente deu, ó, porque nossa tela aqui tá com 416. E daí ele colocou a tela, ele aumentou a fonte, colocou o fundo rosa e a cor branca. Se eu diminuir para menos que 400, ele coloca a formatação original. Então deu certo aqui pra gente, ó, o not all end, ele é utilizado quando você quer negar uma condição. E nesse caso, a condição que a gente negou é para telas até 400 pixels. Então, para telas maiores que 400 pixels, ele vai aplicar essa formatação aqui. Excelente! E, gente, dá para fazer muita e muita coisa quando a gente está falando de Media Query. Uma outra coisa legal também que dá pra gente brincar um pouco é sobre deixar o elemento visível ou não. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui texto notebook. E a gente vai ter essa mesma divisória, só que para texto celular. Então, estou criando duas divisórias, mudando a classe aqui. Aqui eu vou colocar título celular, subtítulo celular. E aqui, ao invés de título 1, vou colocar título notebook e subtítulo notebook. Deixa eu tirar aqui para a gente ver exatamente o nosso conteúdo. Então aqui, ó, se a gente não faz nada, olha o que acontece. Então a gente tem aqui a nossa tag, o nosso documento HTML, em que a gente tem a primeira divisória aqui, ó, que eu estou marcando, que é a divisória referente a notebook. E aqui nós temos a segunda divisória referente a celular. Mas Douglas, eu quero que o notebook só apareça para telas grandes, essa seção inteira. E eu só quero que essa seção celular só apareça para telas pequenas.
Então, a gente tem uma propriedade chamada Display None que vai nos ajudar nisso. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o @media e a gente fala assim, ó, para telas que tenha no máximo 400 pixels, por exemplo, que era o que a gente considerou antes sendo uma tela pequena, uma tela grande, vamos utilizar os mesmos 400 pixels, mas isso quem decide é você. Eu quero que para telas até 400 pixels, o texto traço notebook não apareça. Então aqui eu posso colocar display none. E eu quero fazer também uma outra lógica que é para telas que tenha no mínimo 401 pixels, ou seja, a gente já vai considerar como uma tela notebook, o ponto texto celular vai ficar invisível, display none. Salvei, vamos ver o resultado? Olha aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui foi que eu só tenho aqui a divisória referente ao meu notebook, ó. Título notebook. Então, somente essa divisória tá visível. Isso aqui tá acontecendo por quê? Porque minha tela tem maior que 400 pixels. Então, eu só deixei o conteúdo sobre notebook que é, vamos dizer assim, é relevante aparecer. Agora, se eu diminuo essa tela para menos de 400, o conteúdo que é relevante para mim é o conteúdo celular. Então, ó, diminuiu para menos que... Deixa eu utilizar esse outro método aqui, daí fica mais fácil para a gente ver na tela. Ó, abaixo de 400, eu tô aqui em 328, apareceu o conteúdo celular. Acima de 400, apareceu o conteúdo notebook. Então, o display, ele pode nos ajudar muito a ocultar ou mostrar conteúdos que a gente acha relevante para telas pequenas e para telas maiores. A gente consegue brincar bastante com o display também, para fazer conteúdos mais responsivos. Então você pode, por exemplo, você sabe que para telas pequenas você não precisa colocar uma imagem de tamanho, sei lá, 4.000 pixels por 3.000. Então você pode fazer com que ele carregue uma imagem menor, por exemplo. Então você vai lá e ao invés de passar uma URL que é 4.000 pixels de imagem por 2.000, você coloca uma URL diferente lá, uma URL, sei lá, que tem só 1.000 de comprimento por 500 de altura. Então isso, por exemplo, ajuda a melhorar a sua performance no site do mobile também. Então a gente pode brincar com muitas e muitas coisas utilizando o Media Queries para esconder e aparecer elementos, mudar a estilização, e tem bastante coisas legais. E a Media Query, gente, elas não também se aplicam somente tamanho de tela, sabe? A gente consegue vir aqui no @media e a gente consegue ver muitas e muitas propriedades. A gente pode, sei lá, pegar tipo aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele já passa alguns exemplos pra gente. Não passa. Mas aqui eu acho que a gente poderia brincar também com max height ou não? Eu não sei. Vamos fazer aqui com que a altura máxima de 500 pixels tenha background color blue. Então, para alturas... Desculpa, gente, eu tenho que colocar aqui, né? O que eu quero que tenha o fundo azul? Então, eu quero que o meu
texto-notebook e texto-celular, tenha o meu background color blue. Certo. Vamos ver se funciona essa propriedade. Funcionou. Porque aqui a altura máxima de 500 pixels, ó, tá vendo que a altura que tá 480? Ele tá com fundo azul. Então se eu aumentar aqui para mais de 500, ele vai tirar o fundo azul para mim, ó. Então se eu aumentar aqui, olha lá, passou de 500 e o fundo não ficou azul. Então, o max, os arrobas media queries, você consegue fazer muitas e muitas coisas. A gente brincou com larguras de coluna, largura de tela e altura de tela agora. Mas tem muitas e muitas coisas que a gente pode fazer. Vamos ver aqui no Firefox. Vamos ver esse daqui mesmo, ó. Então aqui ele fala sobre largura mínima. Ó, ele fala sobre orientação também, ó, do objeto, tá vendo? Isso daqui é bem legal, ó. Vamos brincar um pouco com essa orientação aqui para vocês verem. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui para orientação. Deixa eu ver se é 2 pontos. Landscape. Ou seja, quando o celular estiver na horizontal. Vamos até unir aqui com o celular, ó. Então, essa daqui é a minha mídia para celular. Então, vamos fazer assim, ó. Quando eu for celular, ou seja, telas até 400 pixels de largura, e a orientação for landscape, o meu display notebook ele vai sumir, porque essa informação é só essa divisória é só relevante para notebook. E aqui, que é meu texto celular, eu vou colocar o fundo azul. Deixa eu tirar aqui a orientação landscape. Daí aqui eu posso criar também uma regra aqui, por exemplo, que é para o contrário de landscape é portrait. Vamos ver se tem. Portrait, se eu não me engano. Acho que tem. Só deixa eu confirmar aqui se é portrait mesmo. É isso mesmo, ó. Landscape or portrait. Portrait é quando o celular está de pé. Então, para quando o celular estiver de pé, eu também quero que o conteúdo da divisória notebook fique invisível. Só que ao invés de blue, eu quero que seja lá o deep pink e a color white. Aqui pro azul também é interessante ter o color white para ficar legível pra gente. Então aqui é o seguinte, quando for celular, que é para telas menores que 400, a gente colocou mais uma condição. Se o celular estiver deitado, o fundo vai ser azul, e quando o celular estiver de pé, o fundo vai ser rosa. Vamos simular aqui então no Firefox. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, o Galaxy S9. O Galaxy S9, ele tá aqui com a largura de 360 por altura de 740 pixels.
E esse ícone significa que o celular está na posição de pé, ou seja, portrait. Então, o que vai ser aplicado é essa Media Carry que a gente fez aqui, ó. Então, para telas até 400 e a orientação do dispositivo for portrait, a tela, o fundo vai ser rosa e a cor branca. E é exatamente o que apareceu aqui, ó. Cor rosa, fundo rosa e cor branca. Vamos virar esse dispositivo aqui para ver o que acontece? Ok, o que aconteceu? A minha largura de tela ficou maior que 400. Por isso que a divisória notebook apareceu aqui e sem fundo nenhum. Mas se eu pegar e diminuir agora, ó, para baixo de 400, o fundo ficou azul e a cor branca. Ou seja, dispositivo agora, aqui, ó, segundo esse ícone, ele está deitado, que é a orientação portrait. Então, a gente falou, ó, quando a orientação for portrait e o tamanho da largura for 400... Ah, desculpa. Quando for landscape, desculpa, errei. Portrait é de pé, landscape deitado. Então, o nosso celular aqui está deitado. Então, quando a largura for no máximo 400 e o celular estiver deitado, a gente vai aplicar aqui o fundo azul e a cor branca. E é exatamente o que aconteceu aqui. Então, deu certo. Então, como você pode ver, em mídia a gente pode utilizar muitas e muitas coisas. Hoje a gente utilizou aqui na aula o Max Width, Min Width. Também tem a altura máxima, a altura mínima. A gente brincou um pouco com a orientação do dispositivo, se ele está de pé ou se ele está deitado. Então a gente consegue utilizar muitas e muitas coisas técnicas utilizando o Media Queries para deixar o nosso site mais responsivo. A gente também brincou do conteúdo aparecer ou não, dependendo se a tela for maior ou menor que 400 pixels. A gente consegue esconder elementos também da tela e para deixar o conteúdo o mais relevante possível, dependendo do dispositivo que a gente tá usando. Então, acho que a gente cobriu aqui, segundo a minha colinha, bastante coisas, né, que eu queria mostrar para vocês. A live já tá com 1h07, eu tô tentando minha meta ser 1 hora de live, a gente já passou um pouquinho. Então eu vou fechar a live hoje, gente, agora. A gente falou um pouco sobre design responsivo, né? E a gente abre uma live de tarde para falar sobre Flexbox. Que tá aqui, que seria a live 8. Vou dar um spoiler, a gente vai falar sobre Flexbox. Então a gente se vê de tarde na próxima live. Vou fechar essa daqui. Eu vou almoçar também com calma. E a gente descansa um pouquinho para a próxima live, né? Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma raid. Vamos ver quem tá online para fazer a raid. Vamos lá, Twitch DW Toledo. Vamos ver quem tá online aqui. Acho que o Canturil tava online até pouco tempo, né? Eu abri, acho que a live junto com ele praticamente. Vamos ver se ele tá online. Ah, ele tá online ainda. Vamos fazer a raid então pro nosso querido amigo Canturil, que eu adoro. Ele também faz lives de front-end, gente. E é muito legal a live do Canturil. Obrigado quem participou aí. A gente se vê no período da tarde, tá?